Vamos começar? Confesso que às vezes eu sinto falta de um vídeo mais direto, mais passo a passo mesmo, mais mastigadinho, sobre coisas que eu fiz e que me ajudaram muito a melhorar, a ajustar o rumo dos meus estudos. Então eu vou tentar fazer um vídeo assim hoje. Tentar por quê? Porque eu sou um cara muito prolixo, então espero que eu consiga manter a objetividade. Quero mostrar aqui 4 ajustes que eu fiz na minha rotina de estudos e que hoje, olhando para trás, eu consigo identificar como elas foram responsáveis para acelerar minha aprovação. Promessas muito grandes aqui? Então espera, vê o vídeo até o final, vê se você concorda, vê se eu vou cumprir a minha promessa, se eu vou te ajudar de verdade. Se for o caso, aí sim, você não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Não vai deixando assim like em tudo que é lugar não, você vai sujar seu algoritmo, não é assim. Eu quero ser útil para você, quero te ensinar alguma coisa, aí sim, depois você deixa o seu like. Eu tenho um grande problema que às vezes, para mim, eu funciono muito bem entendendo as origens, entendendo o porquê das coisas. Isso me ajuda a fixar o conhecimento. Eu tenho um grande amigo que me zoava que a faculdade inteira eu estudei civil pelo livro do Caio Mário, que na época já estava sendo atualizado por outra pessoa, infelizmente. Caio Mário é um doutrinador do direito que já tinha falecido quando eu estava na faculdade. Mas eu achei um livro maravilhoso justamente por causa disso. Ele pegava lá, desde às vezes até antes do Código Civil de 2016, explicava o porquê dos institutos, por que foi assim, por que depois teve a regulamentação tal, por que depois foi desse jeito, até chegar no Código Civil de 2002. Isso me fazia fixar muito bem o conhecimento. Eu fico naquela, vem aqui pro YouTube, rede social, o pessoal quer vídeo rápido, vídeo direto. Às vezes eu não consigo, às vezes eu me pego explicando a origem das coisas e tudo mais. Então eu vou tentar fugir um pouco disso, ser mais direto, mostrar para vocês 4 ajustes que eu fiz na minha rotina e que foram na minha rotina de estudos e que foram determinantes para a minha aprovação. Estou até com uma colinha aqui para eu não deixar nada de fora. A primeira delas foi ajustar a minha mentalidade. E aqui, cuidado, não é papinho de coach nem nada. Eu vou até admitir algo sobre mim que não me deixa muito orgulhoso. Todo mundo é humano e a gente está suscetível a sentimentos muito ruins. Eu comecei a perceber, embora eu não tivesse essa consciência total enquanto eu estava estudando, que eu estava me tornando uma pessoa um pouco invejosa. Eu tenho um grande amigo mesmo, a gente passou junto no vestibular, a gente era da mesma sala, a gente teve um contato muito próximo durante toda a faculdade. Não vou falar o nome, porque vocês sabem, mesmo quando eu estou falando bem das pessoas aqui, eu evito falar o nome porque o canal é meu, elas não quiseram ter canal no YouTube, não querem a exposição. Mas a gente brincava até na faculdade, a gente passou muito próximo no vestibular, a nossa colocação e tudo mais. A gente brincava que a gente tinha entrado junto, como se a gente tivesse o mesmo nível de conhecimento. E essa pessoa, ele passou num concurso antes de mim, passou um ano antes de mim, passou muito rápido mesmo. E aí, eu confesso, sendo um amigo muito próximo, é claro que eu fiquei feliz por ele, achei, cara, que maneiro, parabéns e tal, mas uma parte de mim sentiu um pouco de inveja, porque talvez por causa dessa história de a gente, na minha cabeça, a gente teve trajetórias muito próximas, passamos o vestibular em vagas próximas, na faculdade a gente tirava notas próximas, então assim, às vezes ele gostava mais de penal do que eu, às vezes ele, eu tive dificuldade em penal, mas ele teve dificuldade em processo civil, nenhum olhava e falava assim, nossa, eu tô muito à frente dele, ou ele tá muito à frente de mim, e tal. Na verdade, nem é muito comum a gente achar na faculdade de Direito esses grandes gênios que se destacam, então estava todo mundo ali na mesma. Então, por mais que eu tivesse feliz pela aprovação dele, que aconteceu rápido, parte de mim sentiu um pouco de inveja. Era como se fosse assim, cara, se ele teve uma trajetória que fez com que ele passasse um ano, por que não eu? Por que eu não deveria ter acontecido isso? E aí eu percebo hoje que ao mesmo tempo em que eu tive esse pensamento, por isso que eu falei que esse processo não foi inteiramente consciente, eu também me permiti, depois que esse sentimento ruim, não me orgulho disso, passou, eu tive aquela maturidade de olhar assim, beleza, em vez de você ficar invejando o sucesso do outro, vai procurar o que ele fez de diferente. E se você se considera, na verdade essa ideia nem é correta, né? Mas na época, se eu estava considerando que a gente estava no mesmo patamar, que a gente tinha as mesmas condições, ignorando todos os nossos, o nosso passado, todas as nossas particularidades, mas naquele momento se eu estava pensando isso, por que você não pergunta para ele? Para de ficar igual um invejoso e vai aprender com a pessoa. O que foi que ela fez diferente? Foi isso que eu fiz. Cheguei para ele, falei até com outros colegas que me ajudaram muito nessa trajetória. E até essa foi crucial. Então não estou falando de mudar a mentalidade, acorde uma hora mais cedo, tenha uma coisa diferente em relação aos seus problemas. Não. Olhe para as pessoas ao seu redor e tire sempre o melhor delas. O que você pode aprender com cada uma delas. Porque nós somos humanos e, infelizmente, sou capaz de apostar que muitos de vocês já passaram por esse sentimento de inveja, de às vezes querer o que o outro tem. Não porque a gente é pessoa ruim, mas é porque a gente está suscetível
a ter esses pensamentos, ainda mais quando a gente está num período tão estressante quanto é o estudo para concurso. E aí, os outros modos que eu vou falar para vocês, os outros ajustes, meio que decorreram deles. E aí, quando eu percebi que eu tenho que olhar para as pessoas que chegaram onde eu quero chegar com um olhar de aprendizado, eu consegui extrair três ajustes que foram essenciais para aumentar o meu percentual de acerto e eu passar na prova. O primeiro deles foi começar a entender que eu precisava ler a lei seca. Eu tinha uma certa arrogância. Eu falava, cara, eu tenho inteligência, eu consigo sentar e entender uma jurisprudência, entender uma doutrina, entender os institutos. Eu vou ficar lendo lei, cara, um compilado desse tamanho do VADMEC que está aí para eu consultar. Eu achava isso uma afronta à minha inteligência, afronta à inteligência de todos os estudantes. Só que quando eu mudei aquela mentalidade, comecei a enxergar as pessoas como pessoas que passaram antes de mim, que podiam me aprender, quase todas elas falavam, João, eu tenho um tempinho que eu tenho que ler a lei seca, isso cai nas provas, principalmente na prova de segunda fase, e a gente tem que jogar o jogo. E aí aquilo me permitiu acabar com essa arrogância e falar, cara, isso não é uma afronta à minha inteligência, é aquela coisa, é a regra que você tem que fazer. Você não quer ser procurador, você não quer ser concursado, os concursos cobram muita lei seca, então você tem que sentar. É muito forte, porque com certeza a gente acha pessoas aí que já passaram sem nem ler a lei seca, mas vai te ajudar você jogar as regras do jogo. Não tem nada a ver sobre insulto à sua inteligência ou inteligência dos demais. Senta a bunda, leia a lei seca. Quando eu comecei a fazer isso, você pode fazer de diversas formas. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre como eu fiz isso. Eu gostava de ter um período específico para ler a lei seca, geralmente o primeiro, para eu não correr o risco de pular, né? Tipo abdominal na academia, você deixa por último, você não vai fazer. Já tá cansado, chato. Então, eu gostava de fazer no início e sempre quando eu estava respondendo questões. Toda vez que uma questão cobrava a letra da lei, ela era citada no comentário, na resolução. Se não tivesse ali já no sistema de questões, na época eu usava o que? Concursos, eu ia e buscava aquele dispositivo no meu VADMEC. Era a maneira que eu gostava de fazer esse estudo da lei. Outro ajuste que eu precisei fazer, que veio das pessoas com as quais eu aprendi, foi fazer questões. Isso me ajudou demais. Talvez por eu ter essa ideia, pô, eu falei no início do vídeo, eu sou o cara que gostava do estilo de livro do Caio Mário, cara, que te dá aquela bagagem histórica, te explica tintim por tintim como é que é a origem dos institutos. Talvez eu tivesse uma visão muito doutrinária dos institutos do estudo para o direito. Inclusive, já falei aqui no meu vídeo de trajetória que eu tinha um grande preconceito com livros esquematizados, com livros voltados para concurso público, que eu tinha na minha cabeça que eles eram rasos demais. Era um preconceito, eu estava errado. Como, por exemplo, o livro do Direito Tributário do Ricardo Alexandre, que hoje chama só Direito Tributário, foi lançado como Direito Tributário Esquematizado e é um excelente livro. Mas aí, quando eu comecei a perceber isso, eu vi que eu precisava fazer questões. Por quê? Porque às vezes eu fazia uma questão, né? Acontecia isso na prova, errava. Quando eu vi a explicação de um professor, vi o gabarito e falei, cara, mas eu sei isso, eu já estudei isso. Só que por eu ter essa visão mais doutrinária do direito, às vezes eu não conseguia identificar claramente que era isso que a banca estava me cobrando. Então, fazer questões. Então, eu lembro que foi logo depois do almoço, eu acho, assim, que eu peguei e falei, ó, então se eu preciso fazer questões para eu não ter jeito de errar, eu parei ali para almoçar. Quando eu voltar, eu vou fazer uma bateria de questões. 1 hora. Às vezes fazia 1h30, não direto, né? Fazia um round ali que eu sempre falei com vocês. Eu gostava de estudar em round de 50 minutos, fazendo uns 10 minutos de intervalo. Mas aí eu falei, ó, a partir de hoje eu vou começar a fazer questões todos os dias e inicialmente comecei colocando esse horário depois do almoço para eu poder me condicionar a fazer isso. Isso mudou a forma como eu encarava as questões. Comecei a pegar as manhas ali de CESP, lembra quando a gente fala incompleto, não é errado, aquelas coisas? Fui pegando essa ideia, esse estilo de cobrança e isso aumentou muito o meu percentual de acerto. E aí, para finalizar, para arrematar, um ajuste que me ajudou demais foi que eu comecei a fazer provas. Isso também veio de ensinamentos de pessoas que eu comecei a encarar como mentores, como pessoas que poderiam me ajudar, em vez de ter um olhar invejoso para eles, igual eu falei logo no início do vídeo. Eu comecei a entender que só passa quem faz prova. E eu não precisava estar excelente em todas as matérias até eu fazer prova. Como eu pensava nisso? Falei, cara, olha isso, concurso é concorrido pra caramba, tem um monte de gente boa, um monte de gente estudando mais tempo que eu. Pra que eu vou ficar fazendo prova enquanto eu ainda não estudei todas as matérias de uma maneira muito profunda, domino todas elas? Se eu tivesse seguido nesse tipo de pensamento, eu estava estudando até hoje. Só o meu concurso, por exemplo, são mais de 15 matérias, se eu não me engano, são 17 matérias, e eu não ia conseguir chegar nesse nível e saber tudo muito bem até fazer a prova. Um grande amigo meu que chegou para mim e falou assim, cara, você vai passar apesar das suas deficiências. E as pessoas às vezes se assustam quando eu digo que eu passei na PGF, que é a carreira que lida com as ações previdenciárias,
áreas que lidam com o INSS sem saber previdenciário muito bem. Eu consegui ler poucas coisas de uma sinopse, se eu não me engano, até aliei com alguns resumos de uns colegas que me cederam, os resumos que eles faziam e tal. Eu cedi alguns materiais também, a gente trocou alguns materiais. E aí, fui com o que deu e acabei passando na prova da PGF. E isso vai acontecer com vocês. É lógico que você não pode ter deficiências, não pode não estar bem na maioria das matérias. Previdenciário era uma das matérias que eu não estava bem, mas em constitucional, administrativo, eu me garantia, tributário, financeiro, econômico, eu também tive tempo de ler. Eu lembro que eu usei o livro do Leonardo Viseu, que eu já tinha feito esse estudo posteriormente, financeiro. Então, assim, nas matérias de uma maneira geral, eu estava bem. Só que eu não poderia esperar eu ficar bem, inclusive em previdenciário, em agrário, em penal e processo penal, até eu começar a fazer provas. Senão, repito a vocês, eu estaria até hoje estudando para concurso. E aí, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: talvez esses 3 ajustes, né? Ler a lei seca, fazer questões, fazer provas, seja exatamente o que você está precisando. Talvez você também esteja olhando para as pessoas que estão passando com um pouquinho de inveja e você precisa olhar mais para essas pessoas como professores. Então, eu incentivo que vocês façam isso, inclusive nesse vídeo. Sempre falo com vocês, olha o que as pessoas estão falando, mas filtra. Vê se isso aplica para você. Será que você precisa mesmo fazer questão? Você precisa mesmo ler a lei seca? Você precisa mesmo fazer prova quando for fazer as coisas? Fez sentido para você? Não fica pegando qualquer dica de qualquer pessoa que passa aí, inclusive de mim, e se aplica, porque nós somos pessoas diferentes. Já falei em vídeo anterior como eu funciono muito melhor lendo para absorver conteúdo. Aí fui falar com uma pessoa que ela não deveria assistir videoaula, né, porque demora mais tempo. Só que ela falou, quando eu leio eu não lembro de nada. Quando eu assisto uma videoaula eu lembro até o tempo que o professor falou. Quem sou eu para ficar dando pitaco absoluto na vida dos outros? Dá uma pensada, tenta aplicar. Que tudo isso aqui que eu falei foram só coisas que eu apliquei e que deram certo. Mas pode ter certeza que eu tive muitos conselhos nesse caminho que eu precisei ignorar simplesmente porque não eram para mim e eram para outras pessoas. E um conselho que eu posso te dar agora é que você conheça a plataforma joaomarceloliveira.com.br. Estou até com saudade de mostrar para vocês porque a plataforma que é voltada para você organizar os seus estudos. Outro dia fizeram uma pergunta aqui no YouTube sobre os dados da carreira, então vou mostrar para vocês uma ferramenta que é justamente o Destrava Procuradorias, que a gente reúne as informações dos principais concursos de procuradoria. Você pode filtrar, quanto tempo não acontece um concurso daquela procuradoria? Olha só, tadinha da PGE Bahia, do Banco Central, que já estão há mais de 10 anos sem concurso. Pode ver quais permitem ou não advocacia privada, quais têm mais tempo de férias. Aí, a partir daqui, você consegue até ver quais que exigem ou não experiência jurídica. E aí você fala, então beleza, eu vou focar nessas aqui. O que me atraiu foram essas aqui, as outras talvez eu faça. E aí, quando você desenvolver o seu foco, você pode vir aqui para a nossa ferramenta de calendário e começar a elaborar as suas horários de estudo. Olha só como é que eu já mostrei para o pessoal aqui, mostrei em outro vídeo. Digamos que amanhã ou sexta-feira você queira estudar direito administrativo de 8 até meio-dia, tudo para deixar você com controle dos seus estudos. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.